Fala pessoal, bora lá resolver a PX2 de cálculo 3 2022.1, né? A mais recente, a mais fresquinha. Vamos lá, questão 1. Considere a função f de R2 em R definida por f de x, y igual a x mais y para cada x, y pertencente ao R2. E seja S, x e y pertencente ao R2, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Determine os pontos de S nos quais f assume valores de máximo e de mínimo. Então perceba o seguinte, isso aqui é um tipo de questão para a gente encontrar os valores de máximo e mínimo. E para isso a gente precisa usar os multiplicadores de Lagrange. Ok? Por quê? Tem tipo de questão que pede para provar se aquela função possui valores de máximo, possui valores de mínimo, se aquele ponto é de máximo, é de mínimo, é ponto de Cella. Então, assim, nesse caso, a gente já sabe que tais valores existem, né? A gente só precisa encontrar. Então, assim, a gente precisa diferenciar um tipo de questão da outra, certo? Então, para a gente encontrar os valores de máximo e de mínimo, a gente vai usar os multiplicadores de Lagrange. Certo? Eu trouxe o teorema aqui, então a gente precisa aplicar esse teorema. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente faz é classificar esse S, tá vendo aqui, ó, esse S, como g de xy. G de xy vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, jogo 1 para o lado de cá, menos 1. Ok? Por quê? Porque eu vou usar exatamente o teorema. Ó. O f vai fazer o papel de f e o g vai fazer o papel de g dentro da simbologia, da nomenclatura aí do teorema. Certo? Então, do que a gente precisa? A gente precisa do gradiente de f de xy, né? O gradiente de f de xy. Vamos lá. O gradiente eu vou derivar em relação a cada coordenada. Nesse caso é x e y, então quando eu faço a derivada em relação a x, ou por exemplo, derivada de x mais y em relação a x. Então o y é constante, derivada de constante é 0, e a derivada de x é 1. E agora eu vou derivar na coordenada y. Vai ficar x mais y, então o x passa a ser constante, vai ser 0, e a derivada de y é igual a 1. Ou seja, conclusão, o gradiente de f de xy vai ser igual a 1, 1. Certo? A coordenada 1, 1. Beleza? E o gradiente? Vamos fazer agora o gradiente de g de xy. Bem tranquilo, a parte do gradiente é tranquilo. Só derivar em cada coordenada. Então vamos lá. Derivada de 1, constante. Agora estou em relação a x, né? Derivada de y ao quadrado, constante, é 0. Derivada de x ao quadrado, 2x. Agora, em relação a y, o x ao quadrado é constante, o menos 1 é constante, então o que sobra é derivada de y ao quadrado, que é 2y. Certo? Deixa eu só anotar aqui. Isso aqui faz parte da letra A, que a gente está fazendo. Ok? Beleza? Então a gente vai igualar, ó. A gente vai usar os multiplicadores de Lagrange agora. Eu vou multiplicar, porque eu sei que existe um número lambda, tá? Ele trouxe como lambda, que respeita essa igualdade. Então vamos fazer, ó. O gradiente de FA é o quê? 1, 1. Vai ser igual a lambda, que multiplica o gradiente de G, 2x e 2y. Certo? Então aqui eu vou igualar, ó, y1 é igual a 2x lambda, multipliquei lambda, fazer a distributiva aqui. E ao mesmo tempo eu sei que 1 é igual a 2y lambda. Ok? Então resolvendo esse sistema aqui, essa igualdade, né? O que a gente tem? Que lambda vai ser igual a 1 sobre 2x. Ah, Léo, eu posso colocar lambda sobre 2x uma vez que a gente não sabe se esse x é diferente de 0 e tudo mais. Pode ser que dê uma determinação. Só que o lambda ele é necessariamente diferente de 0. Tá?
Aqui está dizendo, ó, que o gradiente de G no ponto AB é necessariamente diferente do vetor nulo, né? Então eu posso sim fazer essa implicação aqui. E eu sei que ao mesmo tempo lambda vai ser igual a 1 sobre 2y, ok? Então se lambda é igual a 1 sobre 2x e lambda é igual a 1 sobre 2y, logo 1 sobre 2x é necessariamente igual a 1 sobre 2y. Invertendo, eu sei que 2x é igual a 2y, corto 2 com 2, logo eu posso concluir que x é igual a y. Certo? E o que mais que a gente tem de informação? A gente sabe que S é x ao quadrado, deixa eu trocar a cor aqui da caneta, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Só que eu acabei de descobrir que x é igual a y. Então eu posso simplesmente substituir o y por x. Então vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 1. Então eu tenho que 2x ao quadrado é igual a 1. X ao quadrado é igual a 1 sobre 2. Logo, x é igual a mais ou menos 1 sobre raiz quadrada de 2, né? Tirando a raiz quadrada de cima e embaixo, a raiz quadrada de 1 é 1. Então, o que eu tenho? Que x vale mais ou menos 1 sobre raiz de 2. E como x é igual a y, logo y também vai valer mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Ok? Então, eu tenho dois pontos para candidatos de valores máximos e mínimos. Eu vou ter o P1, que vai ser igual a 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. X não é igual a y, então o x assume 1 sobre raiz de 2 e y assume 1 sobre raiz de 2. E o candidato 2 é menos 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2. Então, assim, a questão A, ele pede, determina os pontos. Os pontos são esses aqui. Ok? Agora, para eu saber quais o valor de máximo e o valor de mínimo, é justamente a letra B. Então, eu paro por aqui. Essa é a minha resposta. Esses são os pontos que f assume os valores de máximo e mínimo. Ok? E agora a gente continua para fazer a letra B. Vamos fazer aqui embaixo. Para fazer a letra B é bem simples. Basta eu calcular o f de P1. Vai ser igual f. Quanto vale P1? P1 é 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Ou seja, o f não é x mais y. Cadê? Aqui em cima, ó. F é igual a x mais y. Então eu vou somar, né? Vai ser 1 sobre raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2. Isso é igual a 2 sobre raiz de 2. Racionalizando aqui, multiplicando por raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2. Posso cortar o 2 com 2. O que sobra é raiz de 2. Então, f de P1 é igual a raiz de 2. Certo? Poderia ter parado aqui? Poderia, não tem problema não. Ele não exige muito essa parte de racionalização não. Ok? E, por fim, a gente precisa encontrar o f de P2. f de P2 é igual a f, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Aqui é negativo, né? É o P2 aqui, ó. Beleza? Então vai ficar menos 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2. O que dá menos raiz... Aliás, o que dá menos 2 sobre raiz de 2. Multiplica por raiz de 2 em cima, por raiz de 2 embaixo. Menos 2 raiz de 2 sobre 2. E por fim, eu tenho que vale menos raiz de 2. Ok? Obviamente, esse aqui é o ponto máximo. E esse aqui é o ponto mínimo. Então, tome muito cuidado. Por quê? Porque tem dois tipos de questão. Tem uma que ele pede para determinar os valores e tem uma que ele pede para mostrar se aquilo é máximo, se aquilo é mínimo. Então, assim, nesse caso, a gente vai usar multiplicadores de Lagrange. Perceba o seguinte, eu trabalho com duas funções, a gente começa a perceber algumas diferenças. Ó. Eu trabalho com duas funções, você vai ver que na próxima questão, na 2,
já é aquela que a gente deve provar que existe valores de máximo e de mínimo, ou ponto de célula, se é ponto de mínimo, ponto de máximo ou ponto de célula. Então, assim, quando acontecer nesse formato, duas funções, pede para determinar os pontos, depois pede para mostrar quais são os valores de máximo e de mínimo. Então, quando isso acontecer, o que a gente usa é multiplicadores de Lagrange. Bem tranquilo. Pega o gradiente de f e iguala a um lambda multiplicado pelo gradiente de g. Monta o sisteminha, resolve, encontra lambda, aí vai encontrar o valor de x e de y, volta naquela g, substitui, vamos ter pontos a candidatos a valores de máximo e de mínimo. Para eu descobrir qual é o máximo e qual é o mínimo, eu preciso justamente voltar lá na minha f, que é a principal, ok? E com isso a gente encerra a primeira questão da AP de 2022.1, certo? Beleza, vamos lá, vamos embora.